Olá! Olá pessoal, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Temos uma live muito boa hoje. Daqui a pouco estaremos falando com a Amanda. E ela mora hoje no estado de Indiana. Então a gente vai falar um pouquinho com ela sobre o processo dela, sobre como que foi todo o trajetório dela, né? Isso aí, vocês têm pedido lives pra gente, né? Sempre tem alguém pedindo no direct alguma live. Especialmente com enfermeiros que a gente recrutou, que a gente assessorou durante algum tempo e que está trabalhando aqui. A gente sabe que as pessoas têm bastante curiosidade para saber como que está sendo as experiências de outras pessoas, porque a gente passou por isso, mas já faz 5 anos, né? Então como é que estão as coisas hoje? E a gente sempre, assim, a gente gosta de dar um tempinho para a pessoa se adaptar, se encontrar. Ninguém muda de país e já tá, tipo, pronta, né, com a agenda livre pra fazer live, tá? Aprendendo, fazendo treinamento, é uma rotina meio pesada. E então a gente dá um tempinho pra pessoa se adaptar e depois a gente procura aí fazer uma live. A gente já tem a gente fez uma live com a Thalita, 2 lives com a Thalita, a gente fez com a Olinda, que é a esposa do Vanderlei, com a Michela. Todas essas lives estão salvas aí no nosso feed. E vou esperar mais um pouquinho, aí já vou chamar a Amanda para participar. A gente gosta de fazer lives assim entre 45 e 50, 60 minutos no máximo. No final a gente abre para perguntas para vocês, quem tiver curiosidade. Vou deixar a Amanda se apresentar, mas já vou adiantando que a gente conhece a Amanda de outros tempos, assim. A gente fez na mesma faculdade, na Universidade Federal Fluminense, em Rio das Ostras, que é no litoral do Rio. E a Amanda estava no período, acho que uns 2 abaixo do meu. E aí a gente já se conheceu, assim, por amigos em comum. E aí ela participava também do CR, que era um grupo, chama Comunhão com o Rei, era um grupo cristão que a gente tinha na UF. Então a gente já tinha, assim, esse contato, éramos amigos. E aí, quando a gente veio pra cá, ela foi uma das primeiras enfermeiras, assim, que veio nos procurar e falar: nossa, como é que vocês fizeram? E aí a gente foi praticamente uma das nossas primeiras enfermeiras. Antes da Nursing Connections, ser da Nursing Connections. Praticamente foi assim, logo no início. Então isso é bem bacana, a gente pôde acompanhá-la, assim, durante todo esse tempo. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Aí vão deixando as perguntinhas de vocês na caixinha, tá? Para facilitar na hora da gente perguntar. Aí ela pode ser para Amanda, pode ser pra gente, a gente vai respondendo vocês, tá bom? Enquanto ela está entrando aí, Stephanie perguntou quais são as exigências dos sponsors. Olha, e isso é uma questão que sempre, infelizmente, a gente tem visto muitas mudanças esse ano. Até então, a Westways era um sponsor que a gente ainda tem parceria. Eles não exigiam experiência, mas hoje eles estão exigindo. Então, a regra aí é experiência hospitalar, tá? Vai depender do sponsor de quanto tempo. Direct Hire são 2 anos, Westways são no mínimo 6 meses. Então, infelizmente, a gente já está nessas exigências aí que tem se tornado cada vez mais comuns. Vamos ver se a live vai ficar salva, sim. Para vocês depois verem. Quem não puder acompanhar a live inteira, a gente vai deixar salvo para vocês poderem acompanhar depois. Ela tá... Aí foi. Aí. Agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo jóia!
Finalmente rolando a nossa live, né? Finalmente. Depois de tanto tempo. Tá conseguindo ouvir a gente bem? Tô conseguindo ouvir. Depois de tanto tempo, né? Assim, nesses. A gente estava dando uma breve introdução de que a gente se conhece desde da época da faculdade, né? Da UF, do CR. Muito E aí, tempo. muito tempo, e lá para 2019, quando a gente tinha acabado de se mudar para Albuquerque, eu lembro que você me mandou um direct assim. Ai, nossa, me conta mais sobre isso, tal. Aí eu falei assim, a gente está abrindo uma empresa agora, chama Nursing Connection, e você foi uma das primeiras enfermeiras a, a fechar ali. Aí o Thiago, que é o consultor dela, né, todos esses anos aí acompanhando. Bom, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal. Eu tô muito feliz de participar porque, como você falou, a gente nos conhece de hoje, né? Faz muito tempo que a gente se conhece, uma trajetória longa de época de faculdade, depois numa outra época que foi o que aconteceu, que era uma coisa que eu nem imaginava nos meus melhores sonhos, eu não imaginava que eu conseguiria vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Tudo que a gente está vivendo, eu e minha família. Então, assim, era um sonho meu, mas não imaginava. Tá bom, meu nome é Amanda, eu me formei na UF, me formei em 2016, já tenho 8 anos de formada, mas quando eu estava no Brasil, em Macaé, eu tive muita dificuldade para trabalhar na área hospitalar, não conseguia, foi um período que a gente não estava conseguindo vaga, e lá em Macaé é muito pequeno, assim, muito pequeno, né? É uma cidade média, né? Então não tem tantos hospitais assim. E quando eu comecei, você sem experiência, é muito difícil logo para você conseguir uma vaga no hospital, às vezes no setor à beira-leito, né? Então, a primeira vaga que eu consegui, assim, foi como professora do curso técnico de enfermagem. E aí eu comecei também a trabalhar numa empresa offshore, que era para treinamento, né, offshore. Então, eu fazia essas duas coisas paralelas. E aí depois eu fui para uma clínica de vacinação, trabalhei lá na clínica de vacinação por 2 anos. E depois eu fui trabalhar como enfermeira do trabalho, tinha feito minha pós, fui para o hospital. Então, assim, aí quando eu vim para cá, o último local que eu trabalhava era no hospital, mas como enfermeira do trabalho. Essa era a minha experiência hospitalar, e aí chego depois aqui nos Estados Unidos, né? E vou começar a minha vida como enfermeira aqui, totalmente diferente, uma área totalmente diferente. Mas quando, quando eu conheci, como você falou, quando eu conheci o processo, assim, que eu comecei a imaginar sobre o processo, eu imaginava vir para os Estados Unidos, mas eu não imaginava que seria dessa forma. Eu pensava de vir para aprender inglês, de fazer mestrado, fazer doutorado e na área de enfermagem, eram assim coisas que passavam na minha cabeça. E essa amiga que a gente tinha em comum, né, que a gente tem em comum, que é a Tamires, a gente fez, ela foi minha parceira de estágio no CTI. Eu lembro que a gente falava sobre isso, a gente conversava muito sobre isso. E Tamires, super destemida, já veio para os Estados Unidos, né? E, e Nossa, aí, na Tânia, a época que a gente estudou Policlete junta, em 2017, 18, né? Nem tinha nada é, assim na internet sobre isso. eu lembro a gente fazendo o estágio, ela, amiga, vamos para os Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos. Eu falava assim, gente, mas como assim? Como que eu vou? Como que é? Eu não sabia, porque eu queria vir com uma coisa muito certinha, assim, eu tinha medo de dar algum problema e tal. E aí, nessa época eu pensei em fazer o au pair, comecei, né, toda a preparação para o au pair. E aí eu lembro que quando eu ia ter que pagar para tirar o passaporte, assim, eu imprimi o boleto, eu não conseguia, não tinha paz, assim, no meu coração, né? E aí eu falei assim, gente, se eu não tô tendo paz, eu como uma pessoa cristã, eu já fui orar, já pedi a Deus. Eu lembro claramente Deus falando para mim que não era o tempo, sabe? Deus não falou para mim que não era, mas ele falou para mim não era o tempo. E aí, logo depois, tinha acabado de conhecer meu marido, a gente começou a namorar, casamos. E aí
casamos em 2018, 2019 eu vejo a foto de vocês lá em Albuquerque. E aí eu pergunto, assim, mandou uma mensagem pra Jéssica perguntando do nada, e aí, como que foi isso, né? Assim, Eu como lembro que é? disso. E aí começou uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça que eu poderia conseguir, porque primeiro porque assim, vocês três, né, vocês duas e Tamires, vocês já tinham tido contato com a língua, né, morando aqui, já tinham tido experiência, eu nunca tinha. Meu inglês é bem basicão era de cursinho, tinha começado, acabado de voltar para o curso de inglês, tinha acabado de passar para o intermediário. Então, eu fazia, né, no curso do nosso amigo, inclusive, lá em Macaé, no American Science. Então, assim, eu tinha acabado de voltar, eu estava entrando no intermediário, foi. E aí, mas vocês sempre me encorajaram muito, né? E aí, Isso foi essencial. uma prova aí, porque sempre nos perguntam na questão do nível de inglês, né? Só abrindo aí um parênteses. Olha, a Amanda é prova viva de que é possível você iniciar o processo com um nível básico para intermediário, que é o que a gente sempre, assim, até recomenda, e você ir avançando durante o processo, passar no Uniclex, passar nas provas e, né, chegar aqui e atingindo finalmente a fluência. Então, você é prova de que isso é super possível, como você fez. Mas que legal ouvir tudo isso. Fala um pouquinho sobre o seu processo, assim, quando que você começou a validação, na verdade, né, aí dando continuidade, você começou a conversar com a gente, fechou com a gente, validação, NCLEX, como é que foi da decisão até o contrato, né? Então, aí logo depois dessa nossa conversa, você falou para eu conversar com o Thiago, e o Thiago ligou para mim e para Alex, e aí começou a explicar como é que era o processo. Isso era final de 2019, né? Aí eu comecei, eu tinha casado, alguns documentos não tinha trocado por nome, então comecei toda aquela parte de você, parte burocrática, e quando foi em janeiro de 2020 que eu apliquei no CDFNS. E aí já estava com os documentos tudo certo, apliquei lá e fevereiro ou março foi aceito, foi bem assim, eu acho que foi no final de fevereiro, março, logo eu recebi a SES, e aí veio o lockdown, né? Covid, e aí muda todo o cenário, porque tudo, ninguém sabia o que fazer, né? E eu tinha que fazer a prova, uma prova de inglês, porque eu estava aplicando para o New Mexico e lá exige, né, a prova de proficiência. E aí eu comecei a estudar quando foi mais ou menos junho, julho, eu fiz o TOEIC, que foi a primeira prova que eu fiz. Aí consegui a nota e aí comecei o processo para estudar para o Uniclex. Estudei para o Uniclex por um ano, todos os dias, aquela sofrência de Uniclex, mas trabalhando. Então, assim, isso é bom também, porque tem gente que pensa que às vezes trabalhando não dá, mas dá. Eu trabalhava de segunda a sexta, chegava em casa, estudava todos os dias, sábado, domingo. Então, foi assim, um ano fazendo isso. E aí, depois de um ano, consegui passar na prova do NCLEX, que chorei horrores, né? Fiquei muito feliz, porque cada etapa vencida a gente sabe né, que é a vitória mesmo, né? E é muito bom. E aí, depois disso, foi 8 meses para aplicar para o meu I-140 ser aprovado. E aí eu fui fazer a prova do IELTS, fiz a prova do IELTS em março, abril de 2022. E aí eu passei na segunda vez que eu fiz. Foi segunda vez. Primeira vez eu fiquei com 6,5 no speaking, tinha passado, mas aí não deu. Aí na segunda vez eu fiquei com as notas tudo certinho. E aí, até eu chegar aqui, passar a entrevista, a minha entrevista foi em abril de 2023, e até eu chegar aqui, eu cheguei em junho. Então, assim, meu processo todo demorou 3 anos e meio,
né? Mas eu sei também que boa parte foi. Eu peguei o lockdown ali, que muita coisa atrasou. Optei por ficar um ano estudando para a prova do NCLEX, né? Que eu queria mesmo fazer a prova mais segura possível. A prova do IELTS também eu quis estudar um pouco mais, que eu achava que eu só conseguiria passar se eu viesse para cá e estivesse aqui nos Estados Unidos. E não foi assim, eu consegui estudando aí no Brasil. Então, o meu tempo todo de processo foi 3 anos e meio. Ah, legal, que bom. Bom, aí você chegou aqui, então, nos Estados Unidos em junho do ano passado, 2023. Isso, de 2023, dia 8 de junho de 2023. E como é que foi, assim, aquele início aqui, né, tanto pessoal, assim, suas impressões pessoais em relação à Indiana, né, as pessoas têm bastante curiosidade, e como profissionais também, né, questões de treinamento, seu início ali no hospital, sua vivência ali em Indiana. Quando a gente veio para cá, eu não sabia nada daqui, né? Assim, porque a gente estava na cabeça de ir para o New Mexico, né? Então, assim, New Mexico estava tudo pesquisado. Já estava sabendo tudo de New Mexico. Tinha a possibilidade de Indiana, né? Mas, assim, por ser frio, eu não optava. Era uma coisa assim, eu falava, gente, não. Mas depois, quando foi chegando perto, a gente começou a ouvir falar muito bem de Indiana, né? Dos hospitais, das oportunidades, começaram a surgir mais oportunidades aqui. E aí a gente começou a pensar assim, poxa, talvez seja uma outra possibilidade. E aí, assim, eu lembro que tinha um treinamento aqui, que seria de um mês, e aí eles perguntaram pra gente se a gente gostaria de vir e tal, e aí a gente veio. Quando chegamos aqui, Indiana é um estado muito bonito, assim, sabe? Muito bonito, eu gosto muito. É muito tranquilo. A capital, Indianápolis, a gente mora num subúrbio que é Avon, né? Mas, na verdade, o zip code daqui é Indianápolis, então, tipo, é uma rua de diferença. Então, o nosso zip code é Indianápolis, mas é Avon, é o local. Então, quando a gente chegou aqui em Indianápolis, a gente viu uma cidade grande, mas com estilinho de interior, né? Então, aqui tem bastante fazenda, é um local muito tranquilo, que é mais ou menos o estilo mesmo que a gente gosta, né? Eu e minha família. Mas foi muito difícil a questão do clima, né? O clima é uma coisa que Puxa, né? É bem puxado por aí. bem puxado. Janeiro desse ano fez tipo, menos 20 graus e sensação térmica menos 30. Uma coisa que não tinha. Legal. Então foi. Mas a gente chegou no período do verão, que é esse período que a gente tá agora, que é um clima melhor, não é super quente, como o Rio de Janeiro, mas é melhor, né? Não é tão frio também. Então a gente ficou encantado pela beleza do estado. Mas, assim, a língua foi a principal barreira, porque por mais que você passe no NCLEX, é o que vocês sempre falam, né? Por mais que você passe no NCLEX, por mais que. É diferente, não tem como. É outra coisa quando você chega aqui e as pessoas não falam bonitinho igual no livro, igual no... Você, como uma pessoa, né, você passou por tudo isso, você acha que, tipo assim, é suficiente o inglês? Ah, passei nas provas, passei no Uniclass, passei no IELTS, tá ok, tipo, esse é o inglês suficiente para a sua vivência dia a dia, hospital, vida? É ou não? Não, não é. A gente escuta as titias aqui, porque a gente... Não é, gente. É totalmente diferente. Ainda mais assim, eu nunca tinha tido experiência nenhuma no exterior. Nenhuma, nenhuma. Meu contato com americanos era quando eles iam para a igreja lá e a gente ajudava nas missões. Eram esses meu contato que eu tinha. Não tinha tido antes contato nenhum. Então, não falava nada.
era o meu treinamento era com a professora na sala de aula que foi desenvolvendo e eu nem gosto de falar, né? Então eu ia falando, falando, falando. E foi assim, quando eu cheguei aqui, o primeiro impacto que você já tem é no aeroporto, né? Ali na imigração, que eles já começam a te perguntar um monte de coisa e tal, e aí você já leva ali um susto. Quando eu fui para para a sala de aula, assim, né, o treinamento teórico que eu tive da empresa, eu cheguei lá, era pessoas de todo mundo. Era galera árabe, era galera da África, então, assim, vários locais, Diferentes. sotaques completamente diferentes, filipinos. Então, assim, quando eles chegaram e as pessoas vão falando, e você fica assim, caraca, meu Deus, não era esse inglês que eu estudei. Você fica assim, né? Você fica um pouquinho assustado. E eu fiquei realmente assustada, porque era muito diferente daquilo que. E o inglês que eu tinha contato maior era o inglês dos professores brasileiros, então com o mesmo sotaque que o nosso, né? Então é diferente. Então foi esse choque. Primeira coisa foi o choque mesmo né, da língua, que até você se sentir confiante para você, né, ou perguntar de novo se você não entendeu, ou então pedir ajuda. Tem vezes que você vai lidar com uma pessoa que você não vai entender. Então, foi primeiro o choque foi esse, entendeu? Cultura. A língua, né? E a cultura também. Sim, sim. E no hospital, como é que fala para o pessoal qual o setor que você trabalha, como é que foi a sua adaptação assim na parte profissional mesmo, como enfermeira aqui? Então, como eu falei, eu cheguei aqui sem experiência hospitalar, né? Então, quando eu tive o treinamento em Mance por 2 meses e meio, era para ser um mês, mas acabou que eu estava esperando ainda uma entrevista e aí foram 2 meses e meio, o que me ajudou bastante, porque quando eu estava lá, eu estava sendo treinada, então tinha umas meninas da Westres que treinavam comigo, então assim, acabou que elas se sabiam, entendiam o que eu estava sentindo por chegar lá e estar sendo treinada. E aí fiquei 2 meses e meio lá. E aí depois eu fiz a entrevista, que foi uma outra parte, assim, muito legal, uma experiência, né? Fazer uma entrevista em inglês, suava, fiquei nervosa demais. A entrevista foi aqui no hospital, então a gente veio até aqui para fazer. E aí quando eu tive entrevista, e na entrevista mesmo, quando terminou, a minha gerente já falou assim, olha, por nós tá tudo certo, a gente vai só falar com a sua empresa e aí vamos marcar a data de iniciar. Então, isso era setembro, final de setembro, outubro, assim, que eu comecei a mesmo trabalhar. Quando eu cheguei lá, eu já não cheguei tão crua, porque eu tinha tido esse período de 2 meses e meio de treinamento, então foi muito bom para eu abrir os meus olhos, entender como que era aqui e é pegado, né? É puxado o trabalho, são 12 horas de trabalho, são 12 horas de trabalho mesmo. Às vezes você não consegue nem comer, e de tão puxado que é. E no início eu chegava em casa, eu só queria dormir, sabe? Meu corpo sentiu muito essa parte de. E é pesado também, né? Então, quando eu vim para cá, então eu já tinha um pouquinho de ciência de como que era por ter tido esses 2 meses e meio. Mas ainda tive 8 semanas de treinamento aqui no hospital que eu tô, médico cirúrgico, né? Então essa foi. Bastante treino. Que bom, Amanda. Foi. Maravilhoso. Foi muito bom, porque eu fiquei 2 meses e meio e aí vim aqui, MedSurg, cheguei aqui, eu fiquei assim, nossa, como que vai ser, né? Porque tudo novo agora de novo. Por mais que eu tinha 2 meses e meio, mas eu vou chegar aqui e vai ser tudo novo. E aí eles falaram, não, a gente vai te dar 8 semanas de treinamento. Então, e aqui no hospital é o que eles dão mesmo. Agora eu estou treinando uma menina, ela tá comigo e ela tá na 6ª semana, essa foi a 6ª semana dela.
Então, assim, 8 semanas de treinamento. Ela falou, ainda tenho mais 2. Então, foi ótimo. Eu fiquei, Ah, sim, que legal. feliz. Que legal. E o pessoal do meu setor, eles são muito amáveis, assim. Então, me receberam, sabe, de braços abertos. E eu colei numas meninas lá que são uns amores, assim. Elas me ensinaram tudo, 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 tudo. Então, isso foi muito bom. 2 meninas americanas e elas são amores de pessoas e me passaram tudo, sabe? Então, assim, não tem que reclamar, deu tudo certo. Esse Que legal. você tava no noturno e foi pro diurno, teve uma troca, assim, né, também. Eu tava fazendo de 7 da manhã às 7h30 da noite, aí eu fiquei mais ou menos mais 5 semanas na parte da manhã, que era onde geralmente você pega todos os tipos, né? Toda a rotina. E aí depois, no finalzinho, eu fui para noite só para pegar um pouquinho da rotina da noite, que um pouco diferente, mas né, tinha que aprender. E meu plantão é noturno, então eu trabalho de 7 da noite às 7h30 da manhã. Que legal que, assim, na nossa época, porque como a gente foi para Novo México, o treinamento lá é um pouco diferente, né? Porque o contrato é diferente, né? Você não fica num local só. E eu lembro que a gente chegou e eles falaram, olha, é só uma semana só de treinamento lá nas clínicas de reabilitação. E aí eu vim sem experiência nada, assim, sem experiência nenhuma mesmo. Pegou diploma e veio. Eu me formei no mesmo ano, dali 6 meses eu estava aplicando para o CDFNS, dali um mês casei. Então, assim, foi tudo tão embolado que eu nem fui atrás de experiência. E aí, exatamente no meu mês que eu estava treinando, eu falei, gente, eu vou ter que sair uma semana, já saber tudo. Aí eles naquele mês, né, decidiram, quem não tem experiência vai treinar por um mês. Então eu já tinha feito uma semana, treinei por mais 3 semanas, então fiz Bom, um mês de treinamento. Eu sei como que é, assim, obviamente você ganhou esse O bom é que é o hospital, né? Eu acho O que hospital é bem realmente diferente, com precisa certeza. de mais treinamento mesmo, né? É. Porque no nosso caso, em skilled nursing, mas ainda assim, né? O meu foram 3 plantões, depois já se vira, minha filha, vai embora. Mas, bom, então, de desafio, né? Você falou assim, ali o inglês e pegar aquela rotina pesada, assim, do enfermeiro, que aqui é o enfermeiro assistencial, ele presta cuidado integral ao paciente, né? E isso que é a diferença do enfermeiro assistencial no Brasil, que, né, fica muito preso à burocracia, preenchimento de papel e tudo mais, e não fica tanto à beira-leito. Tem o técnico e tem o auxiliar. E aqui o auxiliar, o trabalho dele é um pouco diferente do auxiliar do Brasil, né? Então você tem um pouco a dinâmica, um pouco diferente do que o enfermeiro aqui vai fazer. O enfermeiro no Brasil geralmente faz, né? E também tem coisas assim muito específicas, por exemplo, o contato com o médico, né? À noite, não tem os médicos que são os médicos que ficam tratando, né, os pacientes lá. Então, são os médicos que ficam para emergência. E aí, o contato que a gente tem por ele é por telefone. A gente manda uma mensagem num grupo que tem lá, eles ligam para a gente ou eles respondem e a gente que avalia tudo. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né? Por exemplo, um exame laboratorial, se é um exame laboratorial crítico, o laboratório vai te ligar para informar. Mas se, por exemplo, não é tão crítico assim, mas está alterado, como um potássio, por exemplo, que pode dar alguma alteração cardíaca no paciente, às vezes aquele paciente não está monitorizado, e aí vem um potássio 6, e aí você não percebe, se você passa desapercebido, pode acontecer alguma coisa, mas não é um valor tão crítico que o laboratório vai te ligar, mas é um valor crítico para você já mandar mensagem para o médico e falar, olha, esse potássio aqui não tá normal, uma hemoglobin, né, que aí você tá 6, por exemplo, ele não é tão crítico assim para o laboratório te ligar, mas ao mesmo tempo é um procedimento que no setor já fazem a transfusão. Então, assim, são coisas que você tem que ficar bem esperta e tá sempre passando para o médico. Meu último plantão, por exemplo, aconteceu de ter um paciente que era hospice e aí faleceu no mesmo momento que eu estava tendo um rapid no outro setor, no outro quarto. Então, os dois pacientes ao mesmo tempo, né? Então, assim, não é uma rotina, mas acontece.
Vixe, qual morte que você atende? E aí você fica com. E eu fiquei até assim, poxa, queria dar atenção para a família, mais atenção, né? Mas eu tava com Rapid, a outra era uma atenção maior, não tinha como, né? Então, eu tenho 6 pacientes todas as noites e, 6. e é puxado, é realmente, mas Hum. agora com o ano eu já tô melhor. E hoje, com um ano, é onde você se encontra hoje, né? O que que você mais gosta, assim, da sua rotina como enfermeira? O que que você mais Aprecia. é, Ah, eu acho que você poder prestar um bom atendimento e receber o carinho de volta do paciente, isso é muito bom, né? hum, É muito gratificante, assim, quando você pega as pessoas que estão, principalmente ali no meu setor tem muito idoso, né? Estão bem debilitados, às vezes precisam muito de atenção, e aí eu sou uma pessoa que eu sou muito do contato, sou muito mesmo de conversar, tempo de qualidade sou eu, né? Então, eu dou muita atenção para os pacientes, e quando você vê aquele paciente melhorando, vê aquela pessoa, né, indo embora, você fica feliz por ela, você cria um vínculo. sim. Então, assim, eu gosto muito dessa parte, né, do contato. Eles estão doentes, estão precisando de apoio emocional, apoio físico, tudo, e a gente está lá. Então, eu gosto muito de fazer isso, né? Na minha outra área era mais prevenção, que eu adoro prevenção, mas eu não sentia tanto esse carinho, assim, dos A troca. pacientes, da É. troca. Eu acho isso muito legal. É, eu sou desafiada o tempo todo, então a gente sempre aprende muita coisa, eu acho isso muito legal. Sempre tem uma coisa nova, toda semana, uma coisa nova para aprender. Então, eu acho isso legal, eu gosto bastante de aprender. Às vezes, quando fico muito na monotonia, às vezes eu não gosto muito, eu gosto de aprender coisas novas. Mas, por um lado, o lado negativo que eu acho no meu setor é sobrecarga de trabalho, 6 pacientes, e agora eu estou no período final da minha gestação, né? Estou com 34 semanas e está sendo bem difícil, né? Ah, imagino. Mas eu já tô assim, ai meu Deus, acaba, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais. Eu imagino. Como, nossa, guerreira, porque enfrentar a med-surg, Uhum. né, grávida já no terceiro trimestre não é fácil, não. Não não tem sido, claro. Ah, o Thiago colocou ali para você falar do Daisy Award. Claro que a gente fez um post falando da Amanda quando ela recebeu. O Daisy Tô. Award é um prêmio assim, muito, muito prestigiado assim, nos Estados Unidos, né? Todos os enfermeiros ah, querem receber um Daisy Award, é algo muito legal que é indicado pelos pacientes, né? E então, enfim, fala um pouquinho sobre como é que foi para você ganhar esse. Foi uma surpresa muito grande, porque no período da noite a gente não vê tantos enfermeiros da noite recebendo, porque obviamente à noite os pacientes, a maioria, né, estão dormindo, né, você não fica ali o tempo inteiro com a família geralmente não está lá, são pouquíssimas famílias que ficam no período da noite. Então, assim, você tem o contato com eles, mas tem uma parte da noite que eles estão dormindo, que você entra no quarto, você vai fazer as coisas, e o paciente às vezes não acorda um pouquinho, mas volta a dormir. Então, assim, foi uma surpresa. Foi foi uma paciente que você pode ser indicado para o prêmio para um paciente ou então para um colega de trabalho. E aí eles mandam, é anônimo, e você, anônimo pra gente, né? E aí você tem uma equipe que vota e decide se você vai ganhar ou não. E aí foi na semana da enfermagem, e aí chegaram de manhã, antes da troca de plantão, e falaram que ia ter a premiação. Foi a primeira premiação que eu presenciei, porque as outras que tinham acontecido foram na parte da manhã, e eu nunca tive presenciado. E eu pensei em várias pessoas do meu setor que estavam ali no plantão da noite, menos em mim, né?
E aí, quando falaram o meu nome, assim, eu falei, meu Deus, porque passa um filme na sua cabeça, né? Você fala assim, gente, há pouco tempo atrás eu não tinha nem inglês. E agora eu estou recebendo uma premiação, assim, por um paciente que simplesmente amou o meu serviço, amou o meu trabalho. É um paciente que, né, ela tinha, depois, pelas descrições, eu imaginei que o paciente foi, mas ela tinha muita comorbidade, era uma paciente relativamente nova, estava no hospital várias vezes, em vários hospitais, então ela virou para mim e falou, né, quando eu estava cuidando dela, ela falou assim, nossa, eu já vim para os hospitais tantas vezes e você foi uma das melhores enfermeiras que me atendeu. Então, assim, quando eu vi o relato, né, eu associei, eu falei assim, poxa, eu tô aqui, né, num país que não é a minha casa, com uma língua que não é a minha, fazendo um trabalho que é difícil, né, uma adaptação, meu primeiro ano ainda, e, poxa, receber essa premiação foi muito legal. E eu chorei na hora, fiquei emocionada, fiquei muito feliz. Com certeza. Mandei para minha família toda feliz, né? Porque assim, a nossa família acompanha tudo, né? Vê tudo que a gente passa. Então, foi tão difícil você ser recebido assim, com uma premiação, congratulada com uma premiação muito legal. E aí, logo depois, também eles me convidaram para ser charge nurse, que foi. O Thiago comentou comigo, nossa. Mas eu não aceitei. Vamos desenrolar isso aí. Primeiramente, não tinha comentando aí, parabéns, né? Realmente, Amanda, parabéns, você merece. Assim, a gente já te conhece há muito tempo e sabe que você é uma enfermeira excelente e não seria diferente. Não esperava menos que isso, mas realmente muito surpreendente e emocionante. Parabéns, o mérito é todo seu. Obrigada. Mas eu entendo você não querer ser partner. Não deixa de também ser um prestígio, porque a liderança encontrou em você ali, né, viu seu potencial e tudo mais. Mas, de fato, assim, você me corrija se eu estiver errada, me fala se é essa forma que você também pensou, né? Aumenta a sua responsabilidade, né, como charge nurse, né, mais trabalho, mais tudo. E até onde eu já ouvi, assim, a recompensa financeira não é tão maior assim para fazer valer a pena aquilo, né? Me conta um pouquinho do seu pensamento em relação a isso. Então, depois, no mesmo dia que eu recebi a premiação, a manager ela veio conversar comigo e ela falou assim: olha, Amanda, a gente queria convidar você para ser charge nurse no período noturno e a gente tem gostado muito do seu trabalho e tal, né? E conversou assim comigo. E aí ela perguntou assim: o que que você acha? Aí eu falei assim: nossa, eu não estava esperando por isso também, né? Foi muita coisa, foi muita emoção pro mesmo dia. Aí eu falei assim: olha, eu posso pensar? Ela falou assim: pode. Aí eu vim para casa muito emocionada pelo Daisy, e aí ao mesmo tempo eu fiquei assim: caramba, que legal e tal. Mas eu falei: eu vou pensar, e eu pedi até a outra semana para eu dar a resposta para ela. E assim, como você falou, não ia mudar tanto o meu salário, e é uma responsabilidade muito grande. E tem ali no meu setor tem dois problemas que acontecem. Um é que às vezes a gente tem o lado B e o lado C. Eu sou do lado C. Às vezes o charge nurse tem vezes que não tem ninguém para ser charge nurse, eles botam para ser charge do lado B e C, que é um problema. Como que você vai ser charge de dois setores? Outro é que às vezes você é charge só do seu setor, mas você tem 6 pacientes também, quando tá faltando enfermeiro. Que a gente fica em short. A gente fica em short staff, tipo, direto. E como é que você vai ser charge nurse e ter 6 pacientes? Pois é. Uma coisa que ficar sem Não. E aí, quando eu fico ali, eu
vejo como que é o trabalho da Charge, né? E aí ela até falou comigo assim que eu poderia ter um dia para eu ir lá só para Shadow, para ver como é que era. E aí eu fazer minha escolha, porque eu já estava meio tendenciosa a não aceitar, e ela me deu essa proposta. E aí eu fui e fiquei, acho que umas 4 ou 5 horas acompanhando uma outra charge. E quando eu cheguei lá, eu já falei assim, gente, nesse momento não é para mim, porque eu tô indo para o final da minha gestação, assim, eu estava ali no segundo trimestre da gestação, mas eu falei, tô indo para o final da minha gestação, vou aprender uma coisa nova, vai ser, né, mais desgastante. E eu falei, eu acho que esse não é o momento. E aí eu fui conversei com eles justamente isso. Falei, olha, eu tô, eu quero focar na minha gestação agora. Eu não quero ter mais estresse. Por mais que 6 pacientes, 12 horas seja estressante e cansativos, mas você charge e ainda às vezes com 6 pacientes, que é muito comum, quase toda semana acontece, ou às vezes de 2 setores, eu falei assim, eu não quero essa sobrecarga agora. E aí eles falaram assim, mas e depois que o bebê nascer? Depois é depois, querida. Eu falei, depois do bebê nascer a gente conversa. Falei, depois do bebê Então, foi por esse motivo. Você foi sábia, e isso aí. Não haverão, não faltarão oportunidades para você continuar crescendo, né, como enfermeira aqui, sem dúvida. Eu acho que a gente, você faz parte de um grupo assim de enfermeiros que a gente teve o privilégio de acompanhar. A gente já teve muitas enfermeiras brasileiras muito boas, e acho que é muito legal ver como nossa enfermagem brasileira ela é uma enfermagem boa, ela é uma enfermagem, assim, sabe, dedicada. A gente vem para cá e faz um bom trabalho, sabe? Esses dias mesmo, o CEO de um dos sponsors, né, que a gente trabalha, falou: as enfermeiras brasileiras que vocês nos mandam são muito boas. A gente fica assim, poxa, que legal, né? Você recebe enfermeiras de todo mundo, e ele elogiou a enfermagem brasileira. Então, isso é muito legal. Você faz parte disso, com certeza. Enfim, antes de entrar para as perguntas do pessoal, como é que foi para você, né, ter todo o seu processo aí do zero até o sponsor, um acompanhamento de uma assessoria, uma consultoria Nursing Connections? Como é que foi? Faz um merchanzinho aí no marketing pra gente, como é que foi a sua experiência? Então, cara, eu só tenho a agradecer. Só tenho que agradecer a Nurse Connections, todo o grupo, porque como eu falei, quando eu cheguei, eu sabia absolutamente nada, 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 nem passava na minha cabeça como que era o processo. Então, todo as orientações, todo o conhecimento que eu tive foi através de vocês. E hoje a realidade que eu tenho vivido aqui foi a realidade que vocês me trouxeram. Vocês me falaram, olha, Amanda, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos de trabalhar no hospital, nos Estados Unidos, né? Então vocês me falaram tudo, assim, eu vim bem consciente do que eu poderia enfrentar, né? E financeiramente, de trabalho, reconhecimento. Então, como eu falei aqui do Daisy, né? É um reconhecimento, um privilégio que, né, a gente pode conquistar, mas que é uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Então, assim, quando eu comecei com vocês, eu falei assim, tá, mas o que que é isso? E aí vocês sentaram comigo ali e me explicaram absolutamente tudo. Eu perturbei muito o Thiago, perturbei muito a cabeça de Thiago, falei assim, Thiago, pelo amor de Deus, me, me socorre, como que eu faço isso? Mandei muita mensagem para Jéssica também, falando, Jéssica, eu não vou passar dessa prova. Chorando, falando, meu Deus, não aguento mais. E foi muito legal porque vocês vivenciaram tudo isso na pele, né? Então vocês viveram tudo como enfermeiras, vocês duas passaram, vocês sabem exatamente como que é. Uhum. E aí tinham coisas assim detalhes que a gente quer saber, e vocês terem vivenciado isso me ajudou demais, porque era muita orientação, né?
vocês falavam muito assim, calma, Amanda, é assim mesmo, é um processo, né? São 3 anos e meio, né, gente? São 3 anos e meio que a gente ficou ali juntos, né? E ainda tenho esse suporte de vocês. Que Tiago, ele manda mensagens no grupo, aí, Amanda, tá precisando de alguma coisa, tá? Então, A gente, então assim, a gente acompanha mesmo, assim, né? Desde o é, início, né? Os enfermeiros que a gente recrutou, principalmente para a UESFES, que é a nossa forma de contato com eles, é assim. A gente uhum, vai com vocês até o, enfim, ao infinito e além. A pessoa, é, tem gente que já terminou o contrato, às vezes a gente ainda vem, pergunta alguma coisa, a gente conversa, troca ideias, sabe? É uma relação, assim, longa, graças a Deus. ou seja, já estou trabalhando, já estou aqui e o Tiago ainda, né, se preocupa de me mandar mensagem, perguntar se estou bem, se estou precisando de alguma coisa, né? Então, assim, é muito legal. Eu tive todo esse tempo, eu tenho tido esse suporte e é um relacionamento que a gente vai criando, né, com o consultor, com a equipe. Graças a Deus, assim, eu já conheci vocês, então já sabia, já fui entregue, né, para confiar em vocês porque eu já conhecia, né? Mas eu sei que às vezes uma pessoa que está começando, às vezes fica assim, será que posso confiar e tal? Fica um pouquinho com medo, mas vai, confia, se joga, porque só gente boa nessa equipe. E o que você, enquanto a Jéssica tá vendo as perguntas aí, qual é a área, assim, você já sabe o que mais ou menos, porque você já passou um ano, né? Você tá trabalhando. Você já sabe, assim, qual área você quer trabalhar depois? Você já tem uma ideia do que você quer fazer quando acabar o seu contrato? Qual área você quer entrar? Olha, eu não sei. Eu não sei. Às vezes é porque assim, agora eu tô muito voltada. Eu passei muito tempo, né, desde a faculdade, início da faculdade, até agora só estudando, estudando, estudando. Então, fazendo curso, me preparando, me dediquei muito mesmo à minha profissão. E agora eu tô na minha nova fase de Amanda, que é a fase da gestação, né? Então, assim, hoje minha cabeça está muito voltada para a minha gestação, pelo bebê e tudo. Eu penso muito, né? Telzinho tá quase chegando aí. Então, assim, eu tô muito focada nisso. Quando eu penso em terminar o meu contrato, às vezes eu fico pensando em trabalhar home office, né? Mais pela questão do meu bebê, né? E mais no futuro também, se, né, tiver mais filhos, fico pensando assim, eu quero ser muito presente. E às vezes eu penso que nessa fasezinha inicial da vida das crianças, de estar presente, o home office me ajudaria muito nisso, de eu ficar em casa, trabalhar e prestar atenção. Então, assim, hoje é o que tem mais acendido assim, na minha cabeça, é essa questão de trabalhar de casa como enfermeira, que é uma possibilidade aqui nos Estados Unidos, que as Tá enfermeiras. falando com a pessoa certa. Super te Ela trabalha no home office, eu sou mãe, Depois a também gente trabalho em conversa. casa. Vamos Era continuar meu essa sonho conversa também. depois. Toda vez que eu falava, não, eu quero trabalhar de casa, as pessoas, mas Enfermeira, como trabalhar de casa. enfermeira? Então eu te entendo e super É, possível. Terra das é, oportunidades. mas é isso que eu tenho na mente por enquanto. Vamos ver. Ah, não, está certo. Você está aí foca aí Uhum. mesmo no seu momento único e depois Deus vai abrindo outras portas para você. A pergunta da Flávia: como é a licença maternidade pela Westways? Recebe salário normalmente durante o período de licença? É, não, a gente não recebe o salário e a gente pode ficar 3 meses em casa, né? Tanto pelo hospital quanto pela Oestes. Então, mas a gente vem se programando por esse período. Então, é uma coisa que você tem 9 meses de gestação e você sabe que durante esses 3 meses você não vai trabalhar e não vai receber. Então, por esse motivo, é legal você já ir se organizando para poder ficar esses 3 meses tranquilo, sem seu salário, né? Vai ter o salário do marido, mas, obviamente, nosso salário também dá um suporte, né? Então, a gente fica organizando nessa forma, né? Esses 9 meses se organiza, e aí depois de ficar só com o salário do marido e com o dinheiro que a gente deixar ali. Não tem, não.
Não é Brasil, Não é Brasil. Está pela Wesley e maioria das agências, mas dependendo do estado, isso pode variar, né? Tem estados que já ouvi falar que tem ótimos benefícios, mas também depende do seu empregador. Então, para quem está aí nesse processo e pensa sobre isso, vai variar muito do seu estado e do seu empregador. Eu já tive amigas que conseguiram 4 meses e depois juntaram com, tipo, PTO e com férias, e aí conseguiu, tipo, mais um 5º mês, assim. Então, mais próximo do que acontece no Brasil, que na CLT é 4 meses. A gente já ouviu falar que o marido também, pelo estado de Indiana, tem o direito de ter a licença também, e aí ele pode dividir, fazer 3 meses, ou dividir esse período. Mas, assim, eu ainda não sei exatamente certinho se é isso mesmo ou não. E como ela perguntou sobre a Wessex, com a Wessex depende se você está num contrato com um hospital ou não. Então, a Amanda tem um contrato com o hospital. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu tirei as 2 vezes que eu tirei licença maternidade, eu não estava num contrato, eu trabalhava per diem. Então, eu simplesmente avisei a minha chefia que eu não ia pegar mais plantão durante um tempo, tirei o tempo e me planejei financeiramente para isso. E não trabalhei durante esse tempo e depois voltei part-time também com per diem, né? Então, tudo vai depender do seu empregador. A Andrea perguntou por que você teve que fazer 2 provas de proficiência? Então, porque quando eu optei a fazer pro New Mexico, né? O New Mexico solicitava o exame de proficiência. E aí podia ter o IELTS, mas o IELTS é aquela, né, situação. Você tem que estudar mais tempo, tem que estar mais preparada. E na época eu sentia que o meu inglês precisava avançar melhor para eu tirar as notas que eram necessárias pelo IELTS. E o TOEIC eu iria fazer só o reading e o listening. Não era necessário fazer as 4 modalidades. Então eu fiz o reading, o listening, consegui ter a nota. Então por esse motivo eu optei fazer o TOEIC primeiro, que seria mais light, e depois eu fazer, quando estivesse, né, mais na frente, o IELTS para aplicar mesmo. Então, assim, foi opção minha, não necessariamente a pessoa precisa fazer dessa forma. Isso aí. Alguém perguntou sobre especialização aqui, pós-graduação. Na pós-graduação, a especialização no Brasil, ela não transfere para cá da mesma forma. Aqui, para você ser especialista numa área, você precisa fazer uma prova de título e precisa ter experiência naquela área. Então, vamos supor, terapia intensiva. Você tem que ter pelo menos aí, vai variar entre 1 ano, 2 anos de experiência naquele setor, e aí você estuda para uma prova, paga a prova, e aí você recebe título de especialista naquela área. Então, funciona de uma forma diferente, tá? Por experiência e por prova de título. Eu tô vendo até para fazer para o MedSurg, já peguei todas tudo que eu preciso estudar, só que eu preciso mais tempo de experiência para fazer a prova. Então, então o quê? 1 ano, 2, você já tem 1 ano, né? 2 anos? São 2 anos, Okay. Aí, só que eu achei que era 1 ano, eu peguei aí o hospital, ele dá o suporte, né? Então, o hospital, ele pode pagar para você a prova, o hospital, ele te dá suporte de material. Então, eu falei com uma enfermeira lá, que ela é responsável por essa parte da educação dos enfermeiros do hospital, e ela me passou todo o material, me mandou por e-mail, me explicou, só que aí, como eu fiquei sabendo que era 2 anos, eu achava que era 1 ano, ela falou 2 anos, e aí eu vou fazer mais pra frente, mas eu tava pensando em fazer agora, né? Antes do Theo nascer, mas não tem que esperar mais um pouquinho. Te entendo. Quem for ter um empregador que oferece isso, é uma ótima oportunidade, mas demanda aí, né? Eu te entendo, demanda um tempo, demanda uma dedicação que não é simples, não. Muita gente perguntando se vai ficar salvo, e o Alex lembrou aqui que fica também no nosso canal do YouTube, então se você não segue a gente lá, segue a gente no nosso canal do YouTube. Muita gente parabenizando a Amanda por tudo, treinamento muito bom, emocionante, você merece, parabéns, inspiração. Isso aí, gente. Obrigada a todo mundo aí pela interação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, depois vocês podem deixar
Ah, tem uma pergunta aqui. Amanda, qual seria um conselho? Olha só, Alex Fernandes. Amanda, qual seria um conselho para quem está no processo, aguardando por alguma etapa ou esperando o Visa Bulletin? Ótima pergunta, Alex. Estudar inglês, investir no inglês. Não tem como, por mais que você já tenha passado até na prova do IELTS ou em outra prova de proficiência, como a gente falou no início, nunca vai ser o suficiente só isso, né? Então, continue estudando inglês, continue se preparando emocionalmente, porque isso é muito importante quando a gente, por mais que toda a orientação, a melhor orientação que eu tive da Nursing Connection, quando eu cheguei aqui, você viver a sua experiência é diferente do outro, né? Então, eu estou passando aqui para vocês a minha experiência, mas quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter uma outra visão. Então, eu acho que é muito bom vocês estarem preparados emocionalmente também, porque a saudade da família é muito grande, às vezes vai passando o primeiro mês que tem aquela emoção, e você vai sentindo falta de casa, começa, né, sentir falta da sua cidade, do seu país. Frio, né? Aí chega o inverno, que aí você fica, né, extremamente. Se a pessoa gosta, tudo bem, mas não era a minha realidade, não gostava. Para mim foi o primeiro inverno de verdade, porque Rio de Janeiro não é inverno, né, gente? Rio de Janeiro, essa semana. Primavera daqui, quase. Tava fazendo 14 graus essa semana no Rio, todo mundo, né, morrendo de frio. Então eu peguei menos 20, né? Então, assim, não tem como comparar a questão do frio. Então, eu acho que essa parte emocional é muito grande, porque você vai encontrar muitos desafios. Como eu falei, a língua, você não está se comunicando na sua língua. Então, às vezes você não sabe exatamente o que falar, como falar, você sente falta dos amigos brasileiros, de falar, né, com as pessoas no português. Então, a comida é diferente, você sente falta da comida da mamãe, da comida de casa. Você sente falta de muitas coisas, né? Por mais que aqui muita coisa seja melhor do que no Brasil, a gente tem acesso a muitas coisas, mas também são muitas coisas que são diferentes, a cultura é diferente. Uma coisa que eu acho muito legal é que o americano, ele é extremamente afetuoso nas palavras, né? E eu tenho aprendido muito isso com eles. Eu sinto que o pessoal aqui elogia muito, te dá muito, sempre falando, né, como que você está trabalhando legal, como que você está bonito, como que você está Dá feedback, né, positivo. muito feedback positivo. E às vezes, agora gestante, eu vou na rua, todo mundo dá parabéns. Assim, é uma coisa incrível, sabe? Todo mundo dá parabéns, pergunta quando é a data do parto, pergunta se é menino ou menina. Pessoas que você não conhece no mercado, nas lojas, assim. Então, o americano, as pessoas às vezes falam, o americano é frio. Gente, quando cheguei aqui, eu não senti nada disso, sabe? E a gente que tem uma vivência de igreja também, né? A gente sente muito isso, assim, pessoal da nossa igreja, assim, estamos se despedindo todo mundo. I love you, I love you, I love you, love you guys, love you. E tipo assim, no Brasil nem, sei lá, só como assim, melhor amiga. Íntimas, né? Muito íntimo. Então, tipo assim, você vê que não é essa impressão que o brasileiro tem do americano, não é exatamente isso, né? Então, esse conselho, eu acho. Falando em brasileiro, a Paloma tá falando para você vamos fazer acontecer aquele bolinho com café. Paloma, você é a próxima da live, hein? Ó, a Paloma chegou recentemente, bora marcar aí a live, beleza? Um café virtual. Pergunta, Amanda, você pretende continuar vivendo em Indiana ou pensa em futuramente mudar de estado? Pergunta de milhões. Então, gente, a gente pensa em mudar pela questão, um dos motivos é a questão do clima, né? Que o primeiro ano não foi tão legal pra gente, a gente não sabe se a gente ainda vai continuar, né? Por essa questão. O estado, como eu falei, o estado é muito bom, tudo funciona legal, é muito seguro, eles pagam bem no geral, né? Nos serviços no geral. Isso é muito legal, as casas não são tão caras, o custo de vida é barato, no geral, é bem legal o estado.
mas a questão do clima é uma questão muito importante para mim. Então, a gente ainda não tem certo por causa disso. No verão, a gente fala, ai, que é tão bom. Mas quando chega o inverno, a gente fala, ai, quero sair daqui. Então, a gente ainda não sabe. A gente ainda está pela questão do clima mesmo, mais Aham, pela questão do clima. entendi. Beleza, gente. Mas alguém falou aqui a questão do inglês, mas o Thiago pontuou uma coisa que realmente antigamente, na época da Amanda, o Visa Screen não aceitava TOEIC ainda, né? Então não tinha como É, você não. fazer o TOEIC e já valer. Por isso que ela teve que fazer o IELTS. Gente, olha, acho que é isso. Mais um aqui, do André. Amanda, existem muitos brasileiros em Indiana? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde tem vários brasileiros, né? É, só que depende muito da área. Aqui na área que eu moro não tem muito. Tem a Márcia que vai até fazer, né, live com vocês. A gente, Sexta-feira, pessoal. a gente foi na casa dela a da última vez e ela tinha um grupinho lá de brasileiros que moram ali em Bloomington. Então, assim, depende muito dos locais. Aqui em Indiana é bem grande também, né? Então, mora muito espaçado, assim, mas aqui em Avon não tem muito brasileiro, não. A gente tem que sempre ir para algum outro local para encontrar alguém. Inclusive para coisas assim, né? Tipo, sobrancelha, unha, né? Que a gente às vezes quer fazer com brasileiro, as meninas moram mais longe, então é mais difícil. Mas assim, a gente tá em todo lugar, né, gente? Brasileiro, você tem em todo lugar. Não é em alguns lugares aqui, igual na Flórida, né? Você tá com a pedra da É, sua janela, bate num brasileiro, mas Bom, tem até que você se comunidade. destacar e marca, nossa, se a gente vai Tem passando, meu vizinho de porta é é brasileiro. Então, brasileiro. a gente mora aqui no meio do nada e tem um brasileiro no nosso vizinho. Tudo bem. É. Mas é isso, Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi de muito nada. gostoso conversar, assim, muito inspiradora a sua história, tudo que você conquistou aí. A gente morre de orgulho por tudo que você tem construído aí. E Obrigada. a gente sabe que é só o começo. A gente deseja uma ótima licença maternidade para você, que Obrigada. você aproveite muito essa nova fase. E com certeza tem muitas coisas boas para você quando você voltar. E é isso, a gente fica muito feliz de acompanhar. A gente realmente vibra junto com as suas vitórias. E Parabéns pela sua trajetória, Amanda. Obrigada. A gente sabe que não é algo assim que muitas pessoas olham assim de longe e falam, mas né, foi fácil, ela foi com o marido. Sim, cada processo é o seu e cada processo tem as suas dificuldades, né? Às vezes você teve dificuldade que a gente não teve e vice-versa. E o seu processo, assim, quando acabar, você acabar seu contrato, assim, você vai olhar para trás e você vai começar a lembrar das coisas. E você, assim, até pode até dar risada das suas. Nossa, lembra daquele dia que isso aconteceu? E assim, depois você vai dar risada. Não, você É, chorou. Mas você vai lembrar, assim, com um sentimento, assim, de carinho. E vai lembrar, nossa, aquele tempo de, né, de crescimento pessoal, profissional. E vai ter certos momentos que você vai falar, nossa, se não fosse naquela época, se não fosse naquele trabalho, naquele plantão, eu não teria aprendido isso. Então, vai ser parte da sua história para sempre, assim, que seus filhos vão saber de como foi, né? Você foi a primeira geração é, de imigrante, né? Que é uma coisa, assim, muito legal. Quem já... Os pais imigraram, os avós, assim, acaba que conta e aquilo fica parte da história, né? Mas você é a primeira geração imigrante, então você, né? Você e elas mudaram a trajetória da sua família. E isso é uma coisa assim muito legal de se pensar como que vai ser isso no futuro. dá oportunidade, né? Meus pais vieram para cá, meu irmão, meu cunhado vieram para cá no final do ano passar o Natal, conhecer. Foi a primeira vez deles fora do país, né? E assim, você olhar e falar assim, caramba, graças a Deus que né, eu consegui ter força de vontade e resiliência, e minha família está conseguindo aproveitar isso, né? E agora meu bebê que vai nascer aqui, então assim, são tantas coisas legais, né, que a gente também ganha. Então, é um desafio, é difícil, primeiro ano então, assim, é o mais complicado, mas é muito gratificante. passou. Obrigada por tudo. O mais difícil passou e agora você está aí num caminho que com certeza vai continuar florescendo. Obrigada mesmo, viu, Obrigada. pelo tempo Obrigada a aqui. O vocês. pessoal vai ficar salvo aí.
Qualquer coisa, deixa nos comentários. E amanhã tem outra live com a enfermeira Nairan. Depois a gente posta mais detalhes aí, tá bom? Um beijo, Beijo. Amanda. Tchau. Tchau. Tchau.